Abra sua palavra em São Lucas, capítulo 8, versículo 4 até 15. São Lucas 8, 4 a 15. Enquanto você pega a palavra, eu vou falando aqui, me apresentando, né? Bom, eu sou casado, tenho 3 filhos. Queria convidar vocês que gostam de estudar sobre a fé católica, assinar o canal Papo Católico, que eu faço 2 pregações ou estudos durante a semana no YouTube. Então, Papo Católico, quem quiser aprender e conhecer sobre a fé. Lucas capítulo 8, versículo 4, seguintes. Vou ler desde os 5. Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou, por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos, sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu frutos 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram o significado da parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam e nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas, prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas, prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. Aqui caiu na terra boa, são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Aqui caiu em terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança. Jesus não fala dão fruto pela fé, dão fruto porque são bonitos, dão fruto porque são ricos, dão frutos porque fizeram teologia, dão frutos porque são do movimento X, A, Y, Z, dão frutos porque a retêm e são perseverantes. Retêm a palavra de Deus e são perseverantes. O que é reter? Não deixar embora, não deixar sair da nossa vida, estar com ela presente no nosso coração, estar medindo as coisas a partir da palavra de Deus, e dão frutos pela perseverança. Isso é muito importante. O que eu creio influencia o que eu faço. A minha fé influencia a maneira que eu vivo. O que eu creio influencia o que eu faço. Por isso que fé e conversão estão sempre juntas, porque fé é o que a gente crê, conversão como a gente vive. O que eu creio sempre influencia aquilo que eu faço. O que eu creio e quem eu creio influencia em como eu vivo. Por isso que quem retém a palavra no coração vive de uma maneira diferente de quem não tem a palavra no coração, ou de quem perdeu a palavra por sufocamento, porque parou no meio do caminho, ou por qualquer outro motivo.
É interessante que Jesus fala que a semente é a palavra de Deus, e a culpa que a semente é boa, a culpa que ela não frutifica, a palavra fala, não é da semente e nem do semeador, que é Deus. A culpa é nossa, é do nosso coração, é do terreno do coração, que às vezes está sufocado pelos prazeres do mundo, às vezes é raso, às vezes o demônio rouba. Quem retém a palavra de Deus dá fruto por perseverança. O que eu creio influencia como eu me comporto. Eu creio que o microfone funciona, por isso que eu estou usando ele, senão eu não usava, concorda? Eu creio que o ambão funciona, por isso estou usando ele. Você crê que esse banco é seguro, senão você não sentava ele. Eu creio que o fogo queima, e por isso eu não vou botar a mão nele por muito tempo, senão ele vai me queimar. Eu creio na palavra do Senhor, e por isso me comporto dessa maneira. Quem crê no Senhor se comporta de uma maneira, quem não crê se comporta de outra. Por isso, de fato, como o Senhor falava, é possível estar dentro da igreja, é possível estar dentro da fé, e ainda chegar um dia diante de Deus e ouvir: Senhor, preguei no Teu nome, fiz milagre em Teu nome, ressuscitei mortos em Teu nome. Em verdade eu te digo, afastai-vos de mim, operários maus, eu não vos conheço. Então Jesus está dizendo o seguinte: não é apenas conhecer a palavra, conhecer os mandamentos, conhecer os versículos bíblicos, é mais, é segui-los. Em Lucas 6, volta um pouquinho, vira uma página para trás, Lucas 6, 46. Jesus diz, Lucas 6, 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Por que vocês me proclamam Senhor e vivem no pecado? Por que vocês proclamam Senhor e vivem fazendo tudo errado ainda? Por que vocês dizem Senhor, Senhor e não seguem os mandamentos? Em João 15, você não precisa pegar, Jesus vai dizer: vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Não tem como ser amigo de Deus e do pecado ao mesmo tempo, não tem como. E por isso, de novo, a pessoa pode ter Jesus tatuado no braço, Jesus na sua testa, como muito jogador de futebol, Jesus no seu carro, e ainda ir para o inferno com carro, com tatuagem, com tudo. Porque mais importante que Jesus no braço, na testa, no escapulário, é Jesus no coração. Mais importante, não quer dizer que você não possa ter. Eu fui levar meu filho esses dias no Medianeira, e tinha um cara com adesivo de São Bento, adesivo do São Bento, terço pendurado no carro, e estava lá comprando uma pedra de crack. Sim, pode ser que ele esteja lutando para sair do crack, que bom, tomara que seja verdade. Mas pode ser também que ele é um cristão que só tem Deus no carro, ainda não tem no seu coração. Quando uma vez fui fazer um trabalho evangelístico com a AME, isso uns 15 anos atrás, ali na Ouvidor Pardim, naquela praça ali, onde tem muita prostituição, travesti. Quantos homens casados, com aliança, com terço no carro, pendurado. Uma vez parou um cara que tinha vontade de dar um soco, literalmente nele. Me subiu uma raiva assim. O cara com adesivo no carro, Nossa Senhora, parou para perguntar quanto que era um programa. É triste. Então, conforme eu creio, eu vivo. Se eu creio em Deus, se eu tenho fé no Senhor, eu preciso viver a vida que o Senhor pede que eu viva. Não tem como ser amigo de Deus sem deixar as coisas que trazem inimizade com Deus. Muita gente quer saber o que Deus quer para mim. Antes de perguntar o que Deus não quer para mim, o que Deus não quer para mim, eu sei. Está na palavra. Deus não quer que eu adultere, Deus não quer que eu minta, Deus não quer que eu roube, Deus não quer que eu fale mal do outro, Deus não quer que eu difame. Então, antes da gente chegar numa Santa Margarida de hoje, de perguntar o que Deus quer, nós temos que primeiro se preocupar o que Deus não quer e eliminar o que Deus não quer. Santa Margarida, ela era rainha, milionária, ela dava 100 refeições por dia para os pobres e mais. Ela não dava só refeição, ela dava as refeições pessoalmente e beijava as chagas, as feridas dos pobres, porque ela via nos pobres Jesus. O que ela acreditava, Deus está nos pobres verdadeiramente, por isso beijava as feridas dos pobres. Aquilo que eu creio influencia diretamente como eu vivo, quem eu sou. Isso em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas.
Tudo é guiado pelo aquilo que a gente crê. Então o Senhor está dizendo, perseverar é subir no carrinho e não desanimar, não desistir, estar com o Senhor, custe o que custar em todos os momentos da vida. Por isso que a gente vê quem tem fé na hora da dor, não da hora dos milagres. Quem tem fé, a gente descobre na hora do escuro, na hora da contradição, na hora dos ventos contrários, não na hora que está dando tudo certo, não na hora que Jesus é louvado, mas na hora que Jesus é crucificado. Ali a gente vê quem tem fé e quem fica de pé. Conta uma história que um homem foi... Na verdade, existe um filme disso, né? Eu vou dar uma floreada para vocês. Existe um filme de um homem que cruzou as duas torres gêmeas, né? Ele fez uma promessa maluca de cruzar as duas torres gêmeas. E eu vou dar uma floreada na história, né? Então o cara, ele queria entrar para o Guinness, cruzar as duas torres gêmeas a partir de um cabo de aço. Imagine, né? Que altura, que maluquice. E todas as pessoas que fazem coisas extraordinárias, elas têm seguidores, né? E os seguidores queriam ver, isso não está no filme, eu estou floreando a história, queriam ver se esse cara ia conseguir cruzar verdadeiramente as duas torres gêmeas. Então ele chamou a galera, divulgou, jornalista, todo mundo esperando, né? Alguns vendo o que ia dar, outros torcendo, outros para ver, né? Vamos ver se esse cara atravessa mesmo. Ele leva um megafone e antes de fazer a travessia, ele grita no megafone lá: "Ô pessoal, aí de baixo, tudo bem, meus fãs?" E os fãs disseram... Mas os fãs eram mais animados, assim. Pelo menos um fã respondeu, né? Os outros fãs estão tudo meio apagado. Os fãs disseram: "Aê, tudo bem, ei, uhul, vai lá. E aí, meus fãs, vocês acreditam que eu consiga?" Tá quase, já está uma torcida aí do Paraná Clube. Vamos passar para a torcida do Coxa, daí vamos lá. E aí para do Atlético, que está melhor, né? Melhor momento aqui. E aí, pessoal, vocês acreditam que eu consigo? Aê, beleza, obrigado pela presença, eu também amo vocês, eu dedico essa travessia à minha mãe, à minha irmã, patrocínio, Rayovac, sei lá o que. E foi cruzar lá. Acreditam mesmo que eu possa? E o povo gritou lá embaixo e aquilo deu uma coragem extraordinária. Acreditam mesmo? Então eu vou cruzar com o carrinho de mão, vocês acreditam? Mesmo? O povo, sim. Então quem acredita, sobe aí, entra no carrinho de mão, vamos junto. E não teve um cidadão que teve coragem. Como diz o palavreado, o povo arriou. Arriou. Na hora de subir no carrinho, o povo, sobe junto se você confia em mim. Não fica olhando de fora. Esse é o convite de Jesus. Filipenses 1:29, a vós é dado não somente crer em Cristo, mas por Ele sofrer. É um convite para o Senhor. Se temos que sofrer pelo mundo ou pelo pecado, vamos sofrer por Cristo, com Cristo e em Cristo. Sofrer com Ele, estar com Ele e perseverar com Ele. O que é perseverar? É ser severo consigo mesmo. É impossível ser cristão sem ser severo consigo mesmo. É impossível. Porque muitas vezes o senhor e a senhora, vocês não vão contar aqui, né? Porque a gente quer que o casamento dure mais 10 anos. Mas o senhor e a senhora às vezes tiveram dificuldades dentro. E pensaram, a senhora dele, dela, embora vocês se amem muito, porque senão não estariam aqui. O amor foi mais forte. Mas muitas vezes eu tenho certeza, eu sou casado há 20 anos. Vou chegar a 50, se Deus me der graça, que você, e de minha mulher não me mandar embora. Eu rezar para ela não me largar. Não largar a sua cruz. Mas muitas vezes vocês devem ter passado por momentos, mas meu Deus, ele é muito legal, mas essa parte é que é difícil. Ou quantos casais se apaixonaram por outro no meio do casamento? Se apaixonou, é biológico, veio aquilo, nossa, que lindo, que linda. Se apaixonou, mas eu fiz um juramento. Eu tenho que renunciar a mim mesmo. Isso é perseverar, ser severo consigo mesmo o tempo todo até a linha de chegada. Porque Deus não promete o céu a quem começa bem, Deus promete o céu a quem termina bem. E São Paulo vai dizer: aqueles que completam a corrida ganham a coroa.
Que São Paulo era romano, né, cidadão romano, e na época tinha os gregos, tinham as Olimpíadas, tinham, né, as pessoas duelavam para quem era o mais forte, o mais veloz, e São Paulo diz, olha, do jeito que eles brigam para chegar na linha de chegada, assim deve ser um cristão. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, ele nunca comemorou uma obra iniciada, ele sempre comemorava obra terminada. Ele dizia, começar muita gente começa, terminar pouca gente termina. Então ele nunca, quando ele ia inaugurar uma obra, eles nunca se preocupavam muito com a pedra fundamental, eles se preocupavam em comemorar a obra pronta. Dão fruto por perseverança. Quem vai dar fruto de conversão? Quem persevera rezando, como Santa Mônica. Eu tenho um amigo, uma vez na palestra ele me encontrou, falou, Daniel, eu tinha uma fé que em tal lugar do Brasil eu ia encontrar ouro. Claro, não é uma fé em Deus nesse caso, é uma fé em uma coisa, mas o funcionamento é mais ou menos o mesmo. Porque eu acreditava naquilo, eu vendi tudo que eu tinha, vendi minha casa, vendi não sei o quê, e comprei aquele lugar lá e comecei a escavar pedra para encontrar ouro. Eu tinha certeza que ia encontrar ouro. Eu fiquei lá 2, 3 anos, cavei, e o pessoal foi desistindo, e minha família desista, venda isso para outro, nós estamos perdendo tudo, não vai dar certo. Ele falou, Daniel, cavei tudo, chegou uma hora que eu não aguentei mais. Vendi o negócio. Tinha feito um salão, tudo cavado assim, não encontrei uma pedrinha de ouro sequer. Fiz uma escadaria, cavei a escada. Ele falou, Daniel, assim que eu vendi, o cara que comprou resolveu estourar a escada. E ele encontrou ouro embaixo da escada. Graças a Deus o cara é bem resolvido, assim, ele entendeu, senão ele estava maluco. Ele falou, Daniel, eu estou bem resolvido, eu tentei o máximo que dava. Mas faltou um pouquinho ali de perseverança, um pouquinho mais ele encontrava o ouro ali, desistiu pertinho. O demônio quer fazer a gente trocar um valor que é eterno por um valor passageiro. O padre falava isso na missa. Ele quer que a gente pare, ele quer que a gente desista, ele quer que a gente pense no aqui e agora, ele não quer que a gente pense no futuro, na salvação, no céu, no alto, porque se a gente tiver de olho no alto, naquilo que não perece, nas coisas do alto, a gente não se perde. Agora, se a gente perder o foco do Senhor, o foco de Deus, o foco de em quem a gente colocou a nossa confiança, a gente perece. Por que a gente reza Efésios 6:10 e diz o escudo da fé, né? O escudo da fé, com que possamos apagar os dardos inflamados do maligno. Na falta de um escudo mais medieval, vai esse aqui mesmo, o ursinho carinhoso. Esse aqui é um ursinho, ou um ursinho, esse aqui é um escudo. O escudo da fé, para que não entre os dardos inflamados do maligno. Você já parou para pensar nessa fase? O quão poderosa é? Por que o demônio mexe na fé? Porque a fé é fundamento da esperança, a esperança é fundamento da vida. Se eu não acredito mais, se eu não espero mais, eu desisto, eu me mato, eu me enfio nas drogas, eu desisto de rezar, eu desisto de lutar. Aquilo que eu creio determina quanto eu penso e como eu me comporto. Então o demônio vem mexer na nossa fé. Para de rezar, não adianta. Paro de rezar, não acontece uma salvação, eu não dou fruto por perseverança. Para de ir na missa. A Eucaristia, será que Jesus está lá ou não? São dardos do maligno, que o tempo todo ele está mandando para que a gente pare. Será mesmo que se confessar com o padre funciona? Será mesmo que eu preciso me esforçar para ser salvo? Não basta dizer, Jesus é o Senhor e Salvador, e aí eu sou salvo. Não, não basta dizer. A salvação é um dom gratuito de Deus. Grátis. Ninguém mereceria a salvação. Mas nós não conquistamos a salvação sem mudança de vida, sem arrependimento e sem querer verdadeiramente a salvação. Um conhecido nosso foi rezar por um cara encapetado.
E o capeta falou para ele assim: você quer que eu conte para todo mundo aqui ao vivo onde você para com o teu caminhão, quando ninguém está vendo? De Deus a gente não esconde nada. Eu posso fazer teatro aqui para vocês, eu posso fazer teatro para o padre, eu posso fazer teatro para eles, mas de Deus a gente não esconde nada, de quem a gente vai prestar conta. E Jesus diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos vão tentar entrar e não vão conseguir. Palavras do Evangelho. Larga é o caminho que conduz à salvação. Daniel, o que eu devo fazer em tal situação? Normalmente o caminho mais difícil é o caminho mais correto. É mais difícil ficar 48 anos junto ou largar e ter uma mulher a cada mês? Depende das mulheres, né? Tem mulher que complica mais. Mas normalmente é mais fácil. É mais difícil perdoar ou não perdoar? Perdoar é mais difícil. É mais difícil ser honesto ou desonesto? É mais difícil ser honesto, então honesto é o caminho certo. É mais difícil falar a verdade ou falar mentira? É mais difícil falar a verdade, então falar a verdade é o correto. É mais difícil rezar ou ficar sem fazer nada? É mais difícil rezar. Então esse é o caminho estreito que conduz à salvação. E eu chego lá por perseverança, por não desistir, por continuar e por fazer no dia a dia aquilo que tem que ser feito. O demônio tem paciência, sabia? Como ele é eterno, ele não tem pressa. Ele não chega para alguém que é do grupo de oração e fala assim: vai lá e mate alguém. Não, ele é esperto. Pare de rezar um pouquinho, nem precisa tanto. Para que tanta confissão? Para que tanta oração? Para que tanta missa? Só basta ter Deus no coração. Deus está em todos os lugares. Então você não precisa nem ir na igreja. Tentação diabólica, afasta do rebanho e depois é abocanhado. Cabe a nós permanecer com Deus. Como nós permanecemos com Deus? Estando com Ele e orando sem cessar e sem parar. Uma crença que as pessoas deveriam ter hoje de novo é a crença na eternidade e a crença na condenação. Não é à toa que Nossa Senhora, em várias aparições dela, Fátima, por exemplo, Jesus a Santa Faustina, mostrou àquelas pequeninas crianças a existência do inferno e a existência do céu. Eu tenho crianças pequenas, tenho medo de mostrar para eles um filme de ação, e tenho medo mesmo, e não deve mesmo, né? 14 anos. Nossa Senhora mostrou para eles o inferno. E por que Nossa Senhora mostrou o inferno? Para alertar: olha, cuidado, cuidem da vida de vocês e orem pelos outros, porque está muita gente caindo aqui. Então, não perder de vista isso que o Senhor está falando, entrar no carrinho. Tendo vontade ou não tendo vontade, estando bem ou não estando bem. Porque não importa tanto o nosso sentimento, importa a nossa inteligência, a nossa convicção. Quem vive de sentimento, que faz o que quer, é um animal. A gente não é animal, a gente é ser humano. Ser humano, em primeiro lugar, inteligência. Segundo, a vontade. Terceiro, o sentimento. A gente vira um bicho. Eu estou com um cachorrinho pequenininho. Ele vai lá e come folha, ele vai lá e come tampinha, ele vai lá e come o que der na telha. Porque bicho é assim, vive pelo que sente. A gente não pode viver pelo que a gente sente. A gente pode viver e deve viver por aquilo que a gente crê. Sentimento muda. Sentimento oscila. A fé não, a fé é a âncora. Pode estar uma tormenta, pode estar o barco balançando, mas a fé está ancorada lá. Ancorei no Senhor, ancorei na igreja do Senhor. Vai balançar, vai entrar água, vai dar medo, vai dar vontade de desistir, mas eu estou ancorado. A fé me ancora em Jesus. E aí vem o demônio jogar você rezou e aquela pessoa morreu de Covid. Você rezou e aquela criança morreu de Covid. E vem aquela tentação diabólica: cadê o teu Deus? Deus não existe, Deus não se importa com você. Meu amigo, aí a gente fala para o demônio: eu não sei responder tudo.
Mas não precisa, porque eu confio em Deus e Deus faz o melhor. Eu ainda não sei explicar o porquê isso, um dia eu vou entender. Mas eu permaneço, aconteça o que acontecer. Isso é fé. Vamos pedir para o Senhor que nos dê a fé? Santo Agostinho diz, a fé é um dom gratuito de Deus, mas Deus só dá a perseverança àqueles que o pedem. Então peça perseverança para você, peça perseverança para a tua vida, peça perseverança a Jesus sacramentado para a tua família, peça perseverança de continuar e crer em Deus até o final. E aí, o ministério, nós não podemos pedir por você, cada um pede por si. Então, pede aí, Senhor, nós queremos pedir nessa noite, pelo sacrifício de Jesus, paixão, morte e ressurreição, nesse fim de pregação, a graça de continuar, Senhor, a graça de permanecer de pé, a graça de perseverar, Senhor, e permitir que a Tua palavra, um dia semeada em nós, produza todos os frutos que ela tem que produzir, Senhor. 10, 30, 50, 100 por 1, 1000 por 1, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a graça de viver pela fé. E fé não é sentimento, Jesus, fé é a certeza. A certeza que o Senhor nos ama e que só permite o que é bom para nós, mesmo que doa. Obrigado, Senhor Jesus, por isso. Te damos graças. Pedimos em nome de Jesus Cristo, pela intercessão da Mãe Imaculada, a Mãe da Fé. Amém.